E aí, Yasmin, boa tarde, tudo bom? Guardar 2 minutinhos aí para os colegas entrarem e a gente inicia a aula, ok? Ok, Lembrando de, beleza, lembrando de já colocar o nome completo aí para a gente, tá, Yasmin? No chat para chamada. tá bom. Teve facilidade na prova de semana passada de Word Web App? Eu não achei muito difícil, não. Bem tranquilo, né? Assistir a aula não tem erro, né? É, Que bom. Então, só um instantinho a gente faz a correção da prova aí e continua com a matéria. Vocês estavam fazendo atividade agora, né, Yasmin? Deve ser por isso que o pessoal não entrou ainda, né? eu acho que sim. Ok. De toda forma, eu vou iniciar a aula aqui. Primeiro, a gente vai fazer uma correção mesmo da atividade avaliativa que a gente teve semana passada. Enquanto isso, dá um tempinho deles finalizarem e entrarem. Tá Então, bom. vamos lá. A gente fez a atividade avaliativa, né, dia 16, sobre o Word Web App. Primeira questão, eu perguntei o seguinte: qual a função do Word Web App? Resposta bem simples, né? O Word Web App nada mais é do que um editor de texto que nos permite fazer a edição e também salvar os nossos arquivos de texto online, né? A grande diferença dele e do Word 2016, que é o que a gente tem offline, né? Seria aí a questão que ele é online, ou seja, através da internet. O Word convencional é offline, ou seja, não preciso de internet para me estar criando os meus arquivos, nem para me estar fazendo edições, né? Questão de qual a função da ferramenta de texto centralizar, bem simples também, o próprio nome já fala, né? Centralizar o texto. Você posicionar o texto centralizado em relação à linha, né? Ele fica no meio da linha. Outra questão aqui, cite ao menos duas opções existentes no menu do Word Web App e explique qual a função delas. Você se lembra quais que você arrumou aí, Yasmin? As funções Isso, que eu coloquei de inserir, eu coloquei de colocar o cabeçalho e o rodapé. certo. E esqueci o que eu coloquei. Na realidade, tem vários. A gente pode inserir cabeçalho, rodapé. Temos a opção também de inserir imagens, podemos inserir tabela, inserir links. Então, várias coisas que a gente pode fazer através do menu inserir, né, do Word Web App. Coloquei um aqui que era super fácil, mas também poderia ser entendido como uma pegadinha, porque tinha algumas coisas parecidas aqui. É uma ferramenta voltada para a edição de texto online. Qual dessas que você marcou, Yasmin?
Peraí, repete, por favor. É uma ferramenta voltada para edição de texto online. Aí eu coloquei as opções Word, Eu coloquei o Word app. Word Web, Coloquei? app. Com certeza, você acertou. Que é justamente Essa o tava muito assunto que a gente fácil. estava vendo, né? Estava fácil, né? Era só ter atenção, né? Mas você É. acredita que teve pessoas que ainda errou, Yasmin? Eu tenho até comentado um negócio que é o seguinte: parece que a gente passa atividade, o pessoal fica com ansiedade de querer fazer atividade muito rápido na correria e acaba que não lê, não dá uma atenção legal, sabe? E às vezes erra, né? Então tem que ler com É só atenção. Uma outra que também estava de graça aqui, né? Ó. Os arquivos criados a partir do Word Web App são automaticamente salvos no seguinte local: as opções computador, celular, nuvem e e-mail. Qual dessas que você marcou? Eu coloquei nuvem Exatamente. Né, os arquivos criados eles são no salvos na Drive. nuvem, né, ou seja, naquele espaço na internet que você tem para deixar esse arquivo online. Bem simplesinhos também. Coloquei mais um aqui, ó, marque as opções verdadeiras. O Word Web App salva os arquivos de texto na nuvem da Microsoft, o OneDrive. Essa é correta e também responde a anterior, né? Uhum. Então, ainda faz essa questão. É possível baixar o arquivo do Word Web App para o computador? Com certeza é possível sim, né? Mostrei para vocês como que a gente faz para fazer esse download. Terceiro aqui que eu coloquei é o seguinte: uma das grandes vantagens do Word Web App é não precisar de internet. Está certo ou errado, Yasmin? Tá errada essa, eu preciso de internet, né? Justamente, está errado. A gente precisa de internet. Muito bom, parabéns. E por último, eu coloquei aqui, ó, o Word Web App é único. Não existe nenhum aplicativo com a mesma função dele. Essa é a verdade. Ah, eu acho que eu marquei até falso. É falsa, justamente. Eu até cheguei a mostrar em aula, né, que a gente também tem os documentos da Google, né, uma ferramenta que se chama Documentos, que a função é exatamente a mesma do Word Web App. Você pode criar e editar arquivos de textos online. Então, ele não é único. A gente tem outra ferramenta que faz a mesma função. Mais uma. Como você poderia usar o Word Web App no seu dia a dia? Você, como usaria ele? Como que seria Eu o coloquei para editar, fazer trabalho de escola, editar documento, importante exatamente para tudo alguma isso coisa. você consegue fazer. Editar trabalho de escola, fazer um currículo também é uma coisa que se pode fazer, né? Então, quando a gente fala arquivo de texto, tudo você consegue fazer através do Word Web App. E tenho aqui a última, ó. O Word Web App é uma ferramenta idêntica ao Word 2016. A afirmativa é verdadeira ou falsa? Essa aqui eu até comentei ali durante a correção. Isso aqui é falso, porque o Word Web App ele é para edição de textos online, ou seja, através da internet. Já o Word 2016 ele também é uma ferramenta de edição de textos, mas é offline, não é online, né? Ou seja, ele não precisa de internet para que você faça a edição dos textos. Ficou alguma dúvida, Yasmin, em relação a essa atividade? Alguma questão? Não. Não? Uh-uh. Ok. Deixa eu então só ver com o pessoal do grupo aqui se eles vão entrar ou não, para pedir orientação para a gente dar sequência na matéria. Tá bom. Preocupado que a turma não entrou. Quando vocês fizeram aula com a Aline, tinha mais alunos? Você chegou a ver ou não? Não, só tava eu e ela também. Só você e ela também? Aí ela pegou e passou o resumo para fazer. Ok. Bora lá então, vamos dar sequência aqui então. Eu vou fazer a apresentação do nosso próximo conteúdo para você. O próximo conteúdo que a gente vai ver também é uma ferramenta online, né? Só que agora, ao invés do Word Web App, a gente vai falar sobre o PowerPoint Web App. Você já conhece o PowerPoint convencional, Yasmin, ou não? Não, não mexo muito nele, não. Mas já ouviu falar, né? Já. Então, o PowerPoint, ele é uma ferramenta que a gente utiliza também, ele é do pacote Office da empresa Microsoft, né?
pode dizer que é uma ferramenta, digamos que irmã do Word, que é utilizado para criar apresentações, para criar slides. E a gente tem agora a opção dele online, né? A gente vem aqui através do Google mesmo, podemos pesquisar aqui, ó, PowerPoint Web App. Fazemos essa pesquisa, no caso aqui a segunda opção, ó. Vou clicar. Ele vai me redirecionar para me ir para o PowerPoint. Não tá aparecendo na tela? Não apareceu? Deixa eu ver o que eu fiz de errado Não, aqui. tá aparecendo só a foto. Apareceu agora a tela? Apareceu. Beleza, então vamos voltar aqui. Por isso estava tendo dificuldade na correção da atividade. Vamos lá. Não tava aparecendo. Então a gente pesquisa aqui, ó, PowerPoint Web App no Google e a gente vem aqui na segunda opção, ó, PowerPoint Online. Eu clico. O procedimento para acessar é parecido com o do Word Web App. Ele vai me jogar para uma página onde eu posso estar fazendo esse acesso. Como a internet não anda lá, essas coisas, está um pouco lento, né? Para variar. Sua internet aí também tem estado um pouco lenta ultimamente ou não? Não, a minha tá de boa. Nossa, a minha, constantemente, ela está apresentando lentidão. Ela varia em A dias minha que é ela está boa. muito boa e varia em dias que ela está muito, mas muito ruim mesmo. Olha só, não estou conseguindo abrir. Deixa eu tentar através de uma outra aba. Ver se eu consigo. Agora, finalmente abriu. Ele vai jogar a gente para cá, então, depois do Google, e eu clico aqui, ó, visitar o website. Ele vai me direcionar para o PowerPoint Online, que é o PowerPoint Web App. Com determinada lentidão, né? Para me acessar, Yasmin, o PowerPoint Web App é da mesma maneira que eu faria o acesso do Word Web App. Eu preciso de ter uma conta da Microsoft, ou seja, uma conta de e-mail Outlook. Eu já ensinei para vocês como abrir, né? Eu vou agora, no caso, aqui logar. Fernando.sebrac. Pronto, ele me redirecionou para o PowerPoint Online ou PowerPoint Web App. Nessa página inicial aqui, Yasmin, eu tenho a opção de selecionar alguns slides que são pré-definidos, ou seja, que eles já vêm prontos, né? Eles já vêm com alguma arte, com alguma imagem de fundo. Então, eu tenho alguns aqui que eu posso estar utilizando. Se eu quiser mais, além desses aqui que aparecem, que são só alguns, né? Posso clicar aqui ó, em mais temas, que ele vai me dar uma quantidade imensa de temas aqui que eu posso estar utilizando. Como por enquanto eu estou somente apresentando, né, para vocês aí, no caso só para Yasmin, de quem está presente mesmo, o aplicativo, eu vou usar algum que é pré-definido, mas eu não aconselho. Eu aconselho sempre abrir um em branco para que você possa fazer o fundo personalizado da maneira que você goste mais e sair dessa mesmice, que acaba que esses pré-definidos, todo mundo já viu alguma apresentação, já conhece algo aí parecido. Eu vou abrir esse aqui, gotícula roxa, basta eu clicar sobre ele e ele já vai abrir o slide com essa arte, com esse fundo aqui, ó. Vamos lá, talento. Pronto, abriu para mim já o slide. E aqui eu tenho a minha área de trabalho do PowerPoint. Eu tenho todos os menus, ficam aqui superior, né, na parte superior, assim como era no PowerPoint Web App. Aqui eu tenho a minha quantidade de slides, onde eu posso navegar nos slides. Por exemplo, aqui eu tenho só um. Eu posso clicar aqui nessa ferramenta ó, da página inicial, que se chama Novo Slide. Ele me dá algumas opções de slides, se eu quero que tenha um título e um objeto de texto, se eu quero que ele venha em branco, né? Posso selecionar aqui algumas opções. Vou colocar um em branco agora. Adicionar slide. E olha só, agora eu tenho dois slides. Eu tenho esse primeiro, que ele já tem caixas de texto. Olha só, já me informa aqui, ó. Clique para adicionar um título.
ou clique para adicionar um subtítulo, né? E o segundo já é diferente, o segundo está em branco, olha, não tem nenhuma caixa de texto para me inserir texto. Então, aqui no menu à esquerda é onde que eu consigo navegar entre os slides. Ah, quero mexer no primeiro, eu clico no de número 1. Agora eu quero fazer uma alteração no segundo, eu clico no número 2. E aqui à direita eu tenho onde eu realmente vou fazer alterações. Vou fazer uma alteração aqui só para mostrar como funciona. Eu vou clicar no slide 1, que eu já tenho caixas de texto. Aí aqui fala, clique para adicionar um título. Vou clicar, apareceu o cursor para que eu possa digitar. E vou colocar aqui, ó, primeira aula de PowerPoint Web App. Lembrando que essas caixas que já vêm pré-definidas, Yasmin, elas já têm o texto formatado, né? Ela já vem aqui com o tipo de fonte, né? O nome da fonte, tamanho. Podemos ou não mudar essa fonte aqui? O que que você acha? Você acha que ele permite? Acho que sim. Permite, correto, permite normalmente. Como que eu faço isso? Eu seleciono o texto que eu quero alterar e eu uso essas ferramentas, né? Onde eu posso aqui selecionar o nome da fonte que eu vou colocar, que eu vou colocar esse book antigo aqui, ó. Olha só, mudou o nome da fonte. Na realidade, aqui não mudou todo, porque o texto não estava todo selecionado. Okay. Book antigo, olha só, mudei a fonte. Para evitar esse tipo de erro que eu mesmo cometi aqui agora, né? Eu tinha selecionado o texto, mas tinha faltado aqui 2 letras. Eu posso, ao invés de selecionar manualmente aqui todo o texto, Yasmin, selecionar a caixa de texto. Isso aqui se chama caixa de texto, né? O local onde tem um texto. Como que eu faço isso? Eu clico no texto e ele aparece algumas bordas aqui. Essas bordas estão visíveis para você? Sim. Então eu clico sobre essas bordas. Quando eu chego no local correto, veja só, o meu mouse está com um ponteiro, né? Quando eu chego sobre a borda, ele muda, ele aparece um alvo. Clico sobre o alvo. A partir do momento que eu clico, tá todo o texto de dentro dessa caixa está selecionado. Então basta eu vir aqui e fazer a alteração. Olha só, alterou da maneira correta. Comic Sans. Coloca mais uma, coloca essa calibre aqui, ó. Mudou novamente. Então, é uma das maneiras que eu tenho de fazer seleção. São duas. Posso selecionar palavra por palavra, letra por letra, ou posso selecionar toda a caixa. Toda essa parte de edição aqui de texto eu consigo fazer através desse menu página inicial. E aqui eu tenho diversos outros menus que eu posso estar trabalhando, né, em relação ao PowerPoint Web App. Um deles é o inserir. Assim como no Word Web App, eu tenho algumas opções aqui de inserção. Eu posso inserir um novo slide, eu posso criar aí uma tabela, né? Seria uma tabela. Imagens, formas que vêm pré-definidas, eu também consigo fazer inserção. Eu clico aqui, aparece todas as formas para mim. Posso inserir ícone, Smart Art, que são algumas artes que já vêm prontas aí para a gente estar fazendo a utilização, basta a gente inserir. Posso inserir caixa de texto, rodapé, comentário, até vídeo online que eu consigo estar inserindo. E além dessas ferramentas que estão visíveis para mim, eu também tenho esses 3 pontinhos aqui, que significa mais opções. Quando eu clico, ele me dá aqui mais algumas opções. No caso aqui, seria link ou suplementos, onde eu posso estar fazendo a inserção. A gente vai conhecer essas opções uma por uma depois, então não vou entrar em detalhes sobre elas, não. A aula de hoje é mais para a gente apresentar mesmo essa parte de slide. Tem também aqui o menu desenhar, né? Onde eu posso selecionar aqui as ferramentas de desenho, uma caneta, por exemplo, e posso sair fazendo desenhos. Tem o menu design, onde eu consigo alterar o design do meu slide, que seria o fundo dele, né? Por exemplo, a gente já selecionou, mas a gente consegue alterar. Eu não preciso de usar obrigatoriamente aquele que eu selecionei quando a gente abriu o arquivo. De repente eu olhei lá, falei, nossa, é bacana, abri. Quando eu comecei a fazer alterações, eu vi que não era isso que eu queria, não estava legal.
Então, a gente pode vir aqui e podemos fazer alterações, podemos selecionar outros tipos. Olha aqui, esse aqui é bacana, esse roxão. A gente pode também colocar transições, que são efeitos entre um slide e outro, vamos fazer de forma prática. Podemos inserir animações no texto, para o texto aparecer de uma vez, para o texto vir rolando do lado direito para o esquerdo. Todas essas são ferramentas que a gente pode estar utilizando através do PowerPoint Web App. Temos aqui esse menu, que é o menu que a gente vai conhecer agora, menu Arquivo. Esse menu Arquivo, ele me dá aí opções de controle, as principais opções de controle através dele. Aqui eu tenho informações sobre o meu arquivo, né? No caso, eu não salvei ele ainda, eu não coloquei nada, por isso eu não tenho muita informação aqui. Não tenho como, por exemplo, nome, tamanho, né? Tem a opção novo, que seria para me criar aí um novo arquivo, né? Eu estou mexendo em arquivo aqui, concluí ele. Agora eu vou criar um novo que eu preciso de fazer uma nova apresentação. Através desse menu, né, da opção novo, eu consigo fazer um novo arquivo. Posso começar a criar ele do zero, né? Posso escolher pré-definido, posso escolher ele em branco, da mesma maneira que a gente fez anteriormente. Quando eu clico em novo, olha o que aparece. Os slides pré-definidos e a opção apresentação em branco. Tenho também a opção abrir, onde eu posso abrir documentos, né, que estão salvos no OneDrive. Nesse caso, ele já me dá aqui a opção, dizendo, ó, não há documentos recentes, né, no OneDrive. Lembrando que o OneDrive ele é a nuvem da Microsoft. Então, da mesma maneira que os arquivos de Word Web App que a gente viu na matéria anterior ficam salvos no OneDrive, os arquivos de PowerPoint Web App também vão ser salvos no OneDrive. Por padrão, eles ficam salvos no OneDrive, na nuvem da Microsoft. Tem a opção de renomear, né, o arquivo. Vou até utilizar ela. Vamos lá, vamos renomear esse arquivo. Eu clico. Ele apresenta aqui o nome atual, está como apresentação, né? E eu posso fazer alteração. Colocar aqui, ó, meu primeiro arquivo PowerPoint online. E clico em OK. Olha só, aqui em cima, na parte superior, onde eu tenho o nome do arquivo, já mudou. Já está aqui, ó, meu primeiro arquivo. Tem os 3 pontinhos porque não apresenta o tamanho todo, por ser um tamanho grande. Uma outra forma de eu renomeá-lo, também eu clicando aqui, ó. Posso clicar, né, e eu consigo renomear através daqui. Eu clico e posso colocar, por exemplo, aqui, ó, aula 01. Depois disso eu pressiono Enter, está lá, ó, arquivo foi renomeado com sucesso. Aí está o nome dele, aula 01. Alguma dúvida daqui, Yasmin? Não. Bem facinho, né? Sim. Vamos lá, então. Vou clicar aqui no menu arquivo para a gente continuar falando sobre ele. Aqui eu tenho a opção também de salvar uma cópia, né? Onde eu posso salvar uma cópia desse arquivo no OneDrive. Por qual motivo eu salvaria uma cópia no OneDrive, sendo que esse arquivo já está salvo no OneDrive? Por segurança, por exemplo. Ó, fiz esse arquivo, até aqui está legal. Só que eu vou fazer algumas modificações tentando melhorar. Mas pode ocorrer em algum momento eu fazer essas alterações tentando melhorar e me arrepender, achar que foi pior, né? Então, eu salvando uma cópia, eu vou ter uma versão que eu já sabia que estava ok, que estava boa. Se eu me arrepender dessa alteração, eu vou lá e abro aquela cópia que eu fiz, que ela vai estar ok. Vamos lá. Temos a opção também de impressão. Eu consigo imprimir os slides em uma folha, né? O pessoal faz muito isso para estudar. Eu já vi muitas vezes em faculdade. O que o pessoal faz na faculdade, Yasmin? Os professores passam os slides, né? Da aula, dão a aula através de slides e depois envia aquele material para o aluno. Então, o aluno pega e faz essa impressão para ele poder estudar, facilitar para ele estudar. E a gente pode selecionar, escolher um slide por página, né? A impressão vai ser um slide inteiro na página. Podemos também imprimir, colocar anotações e podemos imprimir até 3 slides por página para economizar as páginas, né? Ah, não preciso de ser um slide por folha, eu posso colocar 3 quando eu for imprimir,
eu vou gastar menos folha, automaticamente menos tinta da impressora, né? Então, o meu custo é reduzido. Tenho também aqui a opção compartilhar, né? Eu posso compartilhar com outras pessoas, não só para essas pessoas visualizarem, mas para que elas possam também editar. Ah, comecei a fazer minha apresentação, a minha parte está pronta e eu tenho uma colega que tem que fazer a parte dela. Para mim não ter que pegar aquela parte dela e juntar com a minha, ou mandar a minha parte para ela continuar, a gente pode compartilhar esse arquivo. Ela vai entrar no arquivo que você está editando e ela também vai poder fazer a edição desse arquivo. Então, é uma opção assim muito útil mesmo para quem faz trabalho em grupo, né? Bem bacana. E temos aqui a opção baixar como. Essa opção me permite baixar esse PowerPoint, esse arquivo de PowerPoint Web App para o computador. Depois que eu baixo, eu consigo utilizar o PowerPoint offline, né, que é o Microsoft PowerPoint, para editar esse arquivo. Eu posso baixar também como PDF. Você sabe qual que é a vantagem de baixar um arquivo como PDF, Yasmin? Não. Não? Então vamos lá. O PDF ele é um formato de arquivo que ele não permite edição. Ele permite somente que você leia, que você veja o arquivo. Qual que é a vantagem disso? Estou enviando um arquivo, é um documento, para a pessoa imprimir esse documento lá e assinar. Documento é algo que você faz e não pode ficar fazendo alterações, né? Para evitar que essa pessoa faça alguma alteração indevida ou desconfigure a sua formatação, você envia o arquivo como PDF. Você baixa ele como PDF e envia como PDF. E assim a pessoa não consegue fazer edição. Bora lá testar essa opção para ver como funciona? Baixar Vamos. como? Eu clico então na opção baixar como PDF. Aqui já me avisou se o arquivo está pronto, eu vou clicar em baixar. Clico em baixar, para mim já apareceu aqui que o arquivo baixou no canto inferior esquerdo da tela e eu vou clicar. Para a pessoa abrir um arquivo em PDF, ela precisa, Yasmin, ou de um navegador da internet, hoje os navegadores já abrem arquivos do tipo PDF, um leitor de PDF. Tem alguns programas que fazem a leitura de PDF, por exemplo, um que se chama Adobe Reader, né? Tem um outro que se chama Fox Reader, que ele consegue ler PDF. Olha só, baixei, já abri o meu PDF, consigo até selecionar para me copiar algum texto, mas alterar eu posso tentar da maneira que eu quiser, que ele não altere, eu não consigo arrastar o texto, eu não consigo deletar. Então, veja bem, é um arquivo que ele não me permite nenhum tipo, né, de alteração, não consigo mexer em nada desse arquivo. Acaba sendo bem útil, eu pessoalmente acho bem bacana essa opção, sim, de baixar como PDF. Vamos lá, voltando aqui para o PowerPoint Web App, ainda no menu arquivo, a gente viu aqui sobre baixar como. Posso baixar como imagem também, esse slide ele vai com imagens. Mas eu não aconselho. Primeiro porque o tamanho vai ser grande, você ter as imagens aí separadas do arquivo não facilita em nada, né? Pessoalmente, eu nunca utilizei essa opção, não. Pode ser que para alguém seja útil, para mim não é. Nessa opção sobre, eu tenho aqui falando exatamente sobre o PowerPoint, a questão de termo de uso, né? Avisos para terceiros poder utilizar, toda a parte de documento aí, a parte, digamos aí, legal do PowerPoint Word, do PowerPoint Web App, estou confundindo com Word. Isso aqui é aquele tipo de coisa que todo mundo sabe que tem, todo mundo sabe onde fica, mas ninguém nunca veio aqui ler o termo de uso. Até porque você tem que seguir para usar, né? Basicamente fala que você não pode fraudar, né? Que você tem que seguir as normas. Se alguém tiver interesse, pode vir, pode ler, mas não tem nada demais dentro disso, não. Vamos lá, vou clicar em voltar. Então, até agora na nossa aula, a gente aprendeu aí a criar um arquivo, né? A gente aprendeu a usar os temas pré-definidos aí do PowerPoint Web App e aprendemos também a baixar uma cópia do arquivo para o computador. Aprendemos a baixar como PDF, né? Para que ele não seja também aí editado. Então, em relação ao PowerPoint Web App, é isso que eu iria passar na aula.
E aí eu pergunto o seguinte, Yasmin, o Word Web App, ele não era a única ferramenta de edição de texto online, a gente tinha os documentos da Google. Você acha que o PowerPoint Web App é o único que faz slides online? Qual que é a sua opinião? Acho que não. Justamente, não é. Também temos uma ferramenta, também da Google, que a gente consegue fazer aí a criação e edição de slides. Eu vou apresentar essa ferramenta agora, para que você tenha noção aí, né, que existe, saiba que em algum momento, não está funcionando o PowerPoint online, o site lá não está legal. Você saiba que tem outras opções. Eu vou fechar aqui esse arquivo. No meu navegador, vou navegar no google.com, que é o site de buscas. Na realidade, eu posso direto fazer um login no Gmail. Para me usar os slides da Google, eu preciso de ter uma conta no Gmail. Vamos lá, gmail.com. Aqui ele não me pediu login porque eu já estava logado, né? Então, ele não pediu e-mail e senha. Normalmente pede. Eu tenho aqui essa opção, ó, Google Apps. Vou clicar nessa opção. E vou procurar aqui dentro desse Google Apps essa opção que se chama Apresentações, que é justamente aí a ferramenta de criação de slides da Google, né? Vou clicar para abrir. Vamos lá, eu abri. É uma interface bem parecido com o PowerPoint Web App, que é o PowerPoint Online, né? Eu posso escolher alguns slides aí pré-definidos. Tem os slides que eu já criei, né? Estão todos aqui, ó. Nossa, tem muito slide, olha só. Quantidade imensa, assustadora. E eu posso clicar em branco para me abrir um slide em branco, que é o que eu vou fazer agora. Clicar em branco, olha só, já abri o meu slide. E aqui eu tenho a interface de trabalho, que é uma interface bem parecida com a interface do Word Web App. Aqui eu tenho o menu arquivo, né, onde eu posso fazer o download do arquivo para me ter ele offline, ter ele no meu computador. Tenho a questão aí de impressão, abrir arquivos, né, que eu já tenha, criar um novo arquivo eu consigo fazer também, tudo isso pelo menu arquivo aqui das apresentações da Google. Tenho aqui o menu editar, onde eu posso copiar, colar, desfazer. Menu inserir, que eu posso, assim como aquele menu inserir lá do PowerPoint Web App, inserir gráfico, imagem, vídeo, tem uma quantidade grande aqui de ferramentas. Na área de trabalho, eu tenho aqui também onde eu vejo os slides que tem. Posso selecionar temas no lado direito aqui do slide. Ó. Eu clico no slide para selecionar ele e clico sobre o tema que eu desejo utilizar. Vou clicar sobre esse preto aqui, por exemplo. Ó. Ele abre para mim o tema, aplica na realidade, né, o tema no meu slide. Tenho vários outros aqui também. Esse pretão é bem feio, né? Bem rústico. Olha, esse aqui já é um teminha legal, um tema que mistura aí esse branco com esse tom de azul. Então, é uma outra ferramenta que a gente tem, uma outra opção. Tenho aqui em cima onde eu coloco o nome. Vou colocar aqui, ó, apresentações, PowerPoint, apesar de não ser PowerPoint, no caso. Né? Aqui eu consigo nomear o arquivo. E eu posso baixar esse arquivo para me fazer a edição dele no meu computador. Aqui em arquivo vem fazer o download. E eu posso selecionar aqui o tipo de download. Se eu quero baixar ele para me usar em Microsoft PowerPoint, se eu quero baixar ele como documento PDF, como JPEG. Esse JPEG aqui, ou o PNG, é do tipo imagem. Aí baixa só as imagens, tá, ô Yasmin? Vamos lá, deixa eu ver. Basicamente são essas, né? As ferramentas aqui é só mesmo para entender e saber que existe outra ferramenta online. Nós não vamos estar fazendo edições através das apresentações da Google, porém, se em algum momento o Word Web App está indisponível, preciso de fazer uma apresentação com urgência, eu já sei que eu tenho uma ferramenta da Google, que é as apresentações. Ficou claro para você como que eu chego nas apresentações da Google, Yasmin? Ficou. Tranquilo, né? Uhum.
Bom, eu vou abrir agora aqui o PowerPoint Offline, para você ver também que é a ferramenta de edição offline, né? A maioria das pessoas tem instalado no computador, PowerPoint. Da mesma maneira, bem parecido com o PowerPoint Online, até tem temas iguais, né? Do PowerPoint Online, a gente pode abrir a apresentação em branco, a gente pode selecionar algum tema aí. Deixa eu abrir esse aqui. Eu vou abrir esse aqui porque eu achei ele tão feio que... Mas o azulzinho é bonitinho, ó. O azul eu achei legal. A gente pode selecionar a cor do tema e clica em criar, que esse tema vai ser criado. Olha só. Tá aqui, apareceu para mim em tela. E aqui eu tenho todos os menus, né, do PowerPoint offline, no caso. Tenho lá da mesma maneira o menu arquivo, onde eu abro, crio, salvo, inserir, design. Se você for observar, Yasmin, você vai ver o seguinte. Essa ferramenta que é offline, né, o PowerPoint offline, ele nos dá mais opção de edição. Olha só, eu vou digitar um texto qualquer aqui, aula 01, e vou selecionar a caixa de texto. Olha só a quantidade de ferramentas de edição que eu tenho. Você está vendo que é uma quantidade bem maior do que a ferramenta online? Tô. Então, qual dos dois que é melhor de estar utilizando? Ah, não sei. Esse aqui, sem ser online? Aí a resposta depende. Yasmin, você acredita? A Ah, eu resposta acho que online é melhor também. Isso, por isso que depende. Se você quer mais ferramentas e você tem a possibilidade de trabalhar offline, depois subir o arquivo para a nuvem, né? Porque a gente pode criar um arquivo aqui no PowerPoint offline e subir para a nuvem. Então acaba que o offline ele é melhor. Agora, o online ele tem a vantagem de você ter o arquivo disponibilizado na nuvem. Então, de qualquer computador ou celular que tem acesso à internet, você consegue ver esse arquivo, consegue editar esse arquivo. E ele tem também a vantagem de ter mais de um editor, né? Mais de uma pessoa poder editar ao mesmo tempo. Podemos, por exemplo, combinar eu e você de fazer um slide. Aí a gente combina, ó, Yasmin, você vai fazer o slide 1 e 3, eu vou trabalhar no slide número 2 e 4. E ao mesmo tempo a gente está fazendo essas edições. Enquanto você edita o 1, eu já estou trabalhando no 2 e o serviço acaba rendendo bem mais, né? Quando é offline, como que funcionaria? Yasmin, eu vou fazer aqui o slide 1 e 2. Quando eu terminar o slide 1 e 2, eu te envio ele por e-mail, eu te envio ele por WhatsApp e você vai e edita o slide 3 ou 4. Então, acaba sendo bem mais lento, você concorda comigo? Concordo. Então, depende. Se você tem a possibilidade de usar offline, se é só você que vai editar, o offline ele dá realmente mais ferramentas. Porém, não é mais ferramentas a ponto de eu falar, nossa, os slides offline são ruins e os online, desculpa, são ruins porque tem poucas ferramentas e o offline é bom porque tem muitas ferramentas. De forma alguma, né? A maioria das coisas que a gente consegue fazer no offline, que é esse aqui, eu consigo fazer através do PowerPoint Web App, que é a ferramenta online para edição aí e criação de apresentações. Yasmin, claro, alguma dúvida sobre a aula? Como que está aí? Tá tranquilo. Tranquilo? Não teve nenhuma dúvida, não? Vou fazer o Não. seguinte, então. Eu vou estar encerrando essa aula e vou lançar uma atividade. Vou lançar uma atividade pequena para não estender muito o horário, não ficar passando o horário da aula, tá? Me dei de 1 a 2 minutinhos, eu vou disponibilizar no grupo e você faz a atividade. Por gentileza, na atividade, eu vou colocar um campo nome completo e idade. Não esqueça de preencher esse campo corretamente, tá bom? Tá bom. Muito obrigado, então, pela presença. Até semana que vem e ótima tarde, viu? Pra você também. Obrigado.